Mas a primeira parte do programa, então, vai ser o conceito de legitimidade. Nós falamos muito sobre isso em vários programas, né? O que é legítimo, o que é legitimidade, como isso está dentro da política, como que a política usa dessa legitimidade para se fazer até necessária e poder estar lá. Então, Evandro Pontes, explica para a gente um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. A política, ela ocorre... Vamos só voltar um pouquinho, tá, Ju? Vamos falar da organização da sociedade sob o ponto de vista primevo. Ela já saindo do seu estágio primitivo e ingressando em um estágio consolidado, que já é o início do conhecimento, tá? Então, você tem algumas sociedades das quais você consegue identificar uma organização política, e você consegue recuar nesses reinados, nesses impérios e nessas repúblicas da antiguidade, e daí extrair o que sustentava a ideia de se existir uma segregação do conhecimento segundo as regras da polis. Polis é a cidade, polis é em grego, né? Cidade, em latim é a urbs. Um dos primeiros livros de política é o Tito Livio, Ab Urbi Condita Libri, quer dizer, a história da cidade de Roma, da fundação da cidade de Roma e como a cidade foi administrada. Você vê isso no antigo reino de Judá, né, que era vizinho ao reino da Samária, já distante da Galileia, mas enfim, e aí você vê a união dos povos ali. O Razone fala muito bem disso. Tá? E por que a gente está abordando isso? A gente teve aquele programa, Confissões, que eu fiz com Davi Eller, em que eu uso o livro do Fustel de Coulanges, chamado A Cidade Antiga, La Cité Antique. O Fustel de Coulanges, ele explica como a sociedade começou a se organizar em torno de práticas religiosas pagãs, tá? As práticas religiosas greco-romanas. O foco do Fustel de Coulanges é olhar para as práticas religiosas romanas. Então, você tem uma divisão da sociedade, a divisão ela é tripartite. Ela não é binária. Hoje você tem uma divisão público-privado. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude intelectual que foi cometida a partir do século XIX em cima de uma leitura do livro IV de Gaio. Tá? Eu conto isso, quem foi meu aluno no INSPER ou quem foi meu aluno em cursos esporádicos que eu dei na São Francisco, vai lembrar da minha primeira aula de Direito Societário, em que eu tento desfazer isso com base no texto de um professor da Universidade de Atenas, chamado Ilias Arnautoglu. Você tinha uma divisão tripartite. Tá? Então, o mundo ele era dividido em três. Tinha um fatiamento tríplice. Você tinha a casa do cidadão, portanto, a domus, ou em grego a oikos, e ali você tinha um estatuto jurídico. O estatuto jurídico, por exemplo, da personalidade individual, da personalidade jurídica, quando o cidadão adquire personalidade, quando ele pode contratar, não pode contratar, a questão das sucessões, quem é seu sucessor, quem não é seu sucessor. Você tinha o regulamento da urbs ou da polis, portanto, é como esses cidadãos se reúnem para administrar o recolhimento de impostos para fazer a proteção das várias domos, das várias casas, dos seus respectivos patrícios. Dentro das casas funcionava o chamado direito tradicional, o ius civile, o direito dos patrícios. O direito... Aí você tinha um estatuto separado para a organização da cidade, para o recolhimento de impostos e para a defesa, para a proteção para a proteção da urbs, para a proteção da polis. Né? Então,
cada cidadão contribuía um pouquinho para que se formasse um exército, uma milícia, e se formasse um aparato burocrático para resolver questões relacionadas à justiça. Quando um cidadão brigava com outro a respeito de desentendimentos contratuais, você precisa de um aparato burocrático para isso. No meio do caminho, você tem o chamado fórum, ou ágora. Muitos anarcocapitalistas, eles usam o conceito de agorismo, porque o agorismo, ele trabalha com direito público sem a presença do Estado. E é ali que surge o tal do direito comum, ou direito das gentes. Porque imagina o seguinte, em Roma, você podia ter um persa, você podia ter um judeu, você podia ter um cara do norte da Itália, você podia ter um cara do norte da Europa, e cada local tinha sua própria lei. Só que quando os caras chegavam em Roma, eles precisavam de um direito comum para eles. E esse direito comum é o chamado direito das gentes, e os gêncio. O direito das gentes é o que vai dar origem ao direito comum, ao direito comunitário. É a primeira sementinha de globalismo, esse direito comum, tá? E esse direito comum está associado ao conceito de ágora, de fórum. Eu estou explicando tudo isso por quê? Porque na transposição do cidadão para dentro do Senado, quando você vai para Roma, isso fica muito claro, gente. Imaginem mentalmente aqui, ou se vocês estiverem aí com o browser aí, pode colocar mapa de Roma, vocês vão ver. Você tem um Coliseu, na frente do Coliseu você tem um arco, que é o Arco de Constantino, depois uma estradinha, uns 800 metros, até o Arco de Tito. E aí o Arco de Tito, ele é a abertura para o Fórum Romano. E no Fórum Romano você tem a Via Sacra, e no fim da Via Sacra você tem o Arco de Sétimo Severo. Então são 3 arcos, imagina uma avenida com 3 arcos. Do Arco de Tito para o Arco de Sétimo Severo, você tem, antes do Arco de Tito, você tem um muro, porque ali já começa o parque, ali você paga ingresso, né? Começa o parque chamado Foro Romano, ou Foro Imperial de Roma, que você paga ingresso para ver as ruínas do Foro Romano e etc. Então, na medida em que você vai andando na Via Sacra, você tem os vários prédios públicos, e lá no final você tem o Senado está inteiro ainda. A Cúria Senatorial, ela está inteira, você consegue visitar ainda o prédio do Senado Romano, fica à direita do Arco do Sétimo Severo. Em frente à Cúria, você tem um negócio chamado Rostra, é uma plataforma gigantesca. Na Rostra é onde você fazia oferta pública de contrato, você tinha compra e venda de saco de arroz, declamação de poesia. Era a shockwave da época, entendeu? Você sobe lá, tá aberto para todo mundo, cada um vem, faz o que quer, fala o que quer. Ali era o conceito de fórum mesmo, é o local público, em que as pessoas se autorregulam. Na frente, você tem o SPQR, Senatus Populus Que Romanorum, Senado e Povo de Roma, é a casa do povo de Roma. A casa do povo de Roma é onde você exerce a auctoritas, a autoridade. Essa autoridade, que era exercida pelo imperador, ela só podia ser exercida sobre os cidadãos de forma legítima. Porque senão, você descia 3 quarteirões, um cara podia se declarar senador, aí o outro podia se declarar imperador, aí você tinha um conjunto ali que se reunia e o cara se declarava ele imperador. E por mais que isso possa parecer esquisito, Ju, por incrível que pareça, isso era comum em Roma, né? Veja, por exemplo, a sedição de Sérgio Catilina, que está transferida nas Catilinárias de Cícero. O que é que está acontecendo ali? O Catilina, ele está tentando usurpar o poder do imperador. É isso que ele está fazendo. O Catilina era uma espécie de Guilherme Boulos da época, por assim dizer. Ele era uma espécie de Stedley da época. Era um revolucionário da época. E aí o Cícero chegou e falou: Catilina, abutendi patiente a nostra. Pô, você abusa da nossa paciência. Você é um puta de um chato, Catilina. Né? Quer dizer, não adianta você insistir por esse caminho. Você não tem legitimidade para o exercício do poder.
Portanto, a base do poder, a base do exercício do poder, ele se sustenta no conceito de legitimidade. Deu para entender? E agora, eu vou deixar bem claro para vocês o que é a legitimidade. Legitimidade é aquela cola, digamos assim, é aquela cola super bonder que faz com que o exercício do poder e a pessoa que esteja investida do exercício do poder, qual seja o procurador que está ali investido, ele recebe um mandato do povo. É como se ele recebesse uma procuração do povo para exercer aquele poder. A legitimidade é o que faz com que a pessoa que esteja ali tenha aderência, o exercício do poder esteja grudado, colado no povo. Qual é o fundamento para que um imperador exerça a sua autoridade? Por que Nero é um imperador legítimo aos olhos do romano do século I depois de Cristo? Por que Calígula, aquele doente tarado demoníaco, foi considerado um imperador legítimo no exercício do seu pontificado? Por que as pessoas reconheceram em Calígula, ou reconheceram em Vitélio, depois reconheceram em Vespasiano, em Tito, o exercício da autoridade? Porque há um conceito, exatamente, há um conceito de legitimidade, baseado na força da conquista. Por isso que, se você for ver a história dos primeiros imperadores romanos, ninguém morria de velho. Ali, um matava o outro, um tomava o poder do outro. Porque a legitimidade... Muita também, né? Exato. E quem funda esse conceito de legitimidade? Esse conceito de legitimidade é antigo. A gente vê no filminho lá dos 300 de Esparta. A disputa entre a sedimentação desse conceito baseado na força. Isso fica mais claro, mais transparente quando você lê Tito Livio. E você olha na história, Heródoto, Flávio Josefo falando sobre as antiguidades judaicas, ou as Jewish Wars, as guerras israelenses. Você vê o exercício da legitimidade baseado na conquista. Esse exercício de poder, cujo fundamento da legitimidade está escorado na conquista, ele é recuperado alguns anos depois nos movimentos de pirataria. A pirataria é em si um movimento de conquista, que é diferente dos movimentos das grandes navegações com fundamento cruzador, de levar a palavra de Cristo. O pirata não leva a palavra de Cristo, ele quer saquear, ele quer fazer o que se fazia em Roma anos antes. Então, o conceito desses imperadores antigos é força, é o uso da força. O fundamento é a regra do mais forte. E olha que coisa bacana, o que acaba acontecendo a partir de Constantino, muito bem colocado pela Raquel, o que acontece a partir de Constantino e com o surgimento do cristianismo na Europa? O que o cristianismo vem fazer? Ele vem colocar, e aí é o início da chamada Baixa Idade Média. E o que é a Baixa Idade Média? A Baixa Idade Média é o Império Romano com freio. É isso que é a Baixa Idade Média. É o direito romano com limitações, para que você não tenha mais... Essa é a razão pela qual você dificilmente identifica a ocorrência de cretinos na Baixa Idade Média, como Calígula, Nero. Você não vai ver gente com esse grau de estupidez na Baixa Idade Média. Por quê? Porque eles estão limitados por um novo fundamento de legitimidade. E o que os legitima nessa função de gerir é Deus. Então, a cola, aquilo que relaciona, aquilo que adere o mandatário do poder ao povo, é Deus. Esse é o fundamento. Porque
um determinado imperador é considerado... Por que Carlos Magno é considerado um imperador legítimo? Porque a sua autoridade está investida e autorizada por Deus. Por que Napoleão Bonaparte é ilegítimo? Porque ele é um usurpador. A autoridade dele não é exercida por Deus. Razão pela qual um dos primeiros atos que ele vai tomar é a concordata com a Igreja Católica e tentar submeter a Igreja Católica ao seu poder. É isso que os imperadores romanos faziam, tentar submeter a Igreja Católica ao seu poder. Você quer passar aquele filminho do Santo Agostinho para o pessoal ter uma noção do que eu estou falando? Sim. Ó, vamos aproveitar então, a gente tem alguns vídeos que eu separei, esse daqui é importante, tá bem aqui, ó, vamos assistir juntos, daqui a pouquinho a gente volta para comentar. Agostinho, Bispo, fez bom uso de minhas palavras em sua retórica contra mim na corte. foram úteis para conhecê-lo e a Platão melhor. Bom, mas saiba que Platão nos dá tudo, menos o essencial. E que a verdade não é uma ideia, um conceito ou um estado da mente, mas está manifesto em uma pessoa divina. Estamos aqui em nome do imperador Valentiniano. Muito bem. E eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. O imperador ordena que entregue essa basílica à comunidade ariana. Ordena? Ordena. Em nome de qual autoridade? Da autoridade dada a ele. E por quem? Por Deus. Mentirosos! Como ousa? Como você ousa nomear Deus como sua autoridade? Você nem acredita nele! Não acredita em nada! E você é pior invocando o retorno de demônios pagãos. Cães encolerados é o que são! Andam por aí latindo suas mentiras! Calem-se agora! E olhem dentro de vocês! Para o que serve a verdade de fato? Só a verdade os tornará homens. Homens livres. Somos forçados a relatar sua conduta ao imperador. Diga a eles que, se quiserem se livrar de mim, terão de atacar a mim, e não a meu povo. Vamos. Brabo, hein? Aí já passou o recado. Evandro. Vamos explicar quem é quem? Esse é Santo Agostinho de Hipona, o famoso doutor da igreja, Santo Agostinho, que escreveu Confissões, tomando uma carraspana de Santo Ambrósio de Milão, que era o bispo de Milão na época, inclusive entrou em altercações com o imperador Teodósio na época. Esse filme é um filme de 2010, chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho é feito por um famoso ator italiano. Quem é dos anos 80, dos anos 70, passou a infância nos anos 70 vai lembrar. Esse ator se chama Franco Nero. Esse aí não é o Franco Nero, né? O Santo Agostinho na juventude não é feito pelo Franco Nero. O Santo Depois Agostinho, quando está mais velho, Uhum. o Franco Nero já está velhinho já, e o Franco Nero, quem curte um faroeste, o Franco Nero foi o cara que fez o Django, não o Django recente, Django Livre. O primeiro Django. Assim, O não Django original é feito pelo Franco Nero, um dos maiores filmes de faroeste que eu já vi na minha vida. Django é espetacular. Eu tenho reminiscências da minha infância. Eu vi Django com meu avô, no colo dele. Eu via com meu pai. Grande filme, feito por um grande ator, né, que é Franco Nero. E essa cena, Santo Agostinho, ele não só conta isso em suas confissões, mas isso, exatamente, Isabela, é o homem do caixão, exatamente. O Django é o cara do caixão, exatamente. O Santo Agostinho, ele passa por uma vida tormentosa de pecados e transgressões, ele faz a sua confissão, e quem o converte para o cristianismo é esse aí, é o bispo de Milão,
Santo Ambrósio, o primeiro doutor da igreja. O primeiro doutor da igreja é Santo Ambrósio, né? Até o século XIV, nós tínhamos 4 doutores da igreja: Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo e São Tomás de Aquino. Santo Ambrósio é o primeiro na ordem. Ele escreveu muita coisa bacana, e ele escreveu De Officis Ministrorum, em que ele adapta, na verdade, uma obra de Cícero chamada De Officis, né, ou De Officis, que é a obra sobre as leis, que é onde está o fundamento. Ele fala assim, não, a legitimidade não pode mais ser pela força humana, porque a força humana, ela é precária, ela é passageira. A força que dá legitimidade para o exercício do poder é a força divina, é a força de Deus. Logo, você começa um período em que os conquistadores e a organização do Estado, e é por isso que a Idade Média ela foi o período mais estável da história política, ela chega até a ser chata, né? De tão estável que ela foi. Você teve uma grande estabilidade nesse período. Você tem aquelas coisas das invasões bárbaras, o cisma do Oriente, etc. Mas isso não se compara ao período, aos períodos sanguinários em Roma, de ficar atacando fogo na cidade, dos caras brigar, derrubar o Templo de Jerusalém, dar facada um no outro. Roma foi uma zona, né? E a Roma só se estabiliza quando o fundamento católico começa a fazer parte do conceito de legitimidade. Portanto, o conceito de legitimidade, ele muda, ele passa da força humana para a força divina. Então, como as pessoas reconhecem alguém no poder? É porque é legítimo, esse cara está exercendo esse poder de maneira legítima. Ele não é um representante de Deus. Você viu como o Santo Ambrósio coloca? Ele fala, eu sou um bispo da igreja. Você fala em nome de quem? Eu falo em nome do imperador. E ele fala, e eu falo em nome de Jesus Cristo. Eu sou um bispo da igreja. Eu sou descendente direto dos apóstolos. Um bispo é um descendente direto eclesiástico de um apóstolo. Ele fala, em nome de qual autoridade você está exercendo esse poder? E aí, o que acaba acontecendo, né? Você vê com a conversão de vários imperadores, que essa conversão ao catolicismo e a observância estrita das virtudes cardinais e das virtudes teologais é o que coloca freio nesses caras. É por isso que você não tem tirania durante a Baixa Idade Média. E nós podemos colocar, então, a monarquia também como exemplo, né, que a gente estava conversando ontem. Quem dá legitimidade, né, aos reis e... Então, quem dá legitimidade é exatamente isso que a gente está falando, né? Os reis da Baixa Idade Média, eles são reis legítimos porque eles são descendentes de uma determinada conquista, tá? Eles descendem de uma determinada conquista, e essa conquista, ela é, digamos assim, escorada na transmissão de uma tradição, e uma tradição específica, uma tradição católica, apostólica, romana. Então, qual é a legitimidade de um Carlos Magno, de um Charles Martel, de um Henrique III? Qual é a legitimidade de um rei desse, né? Qual é a legitimidade de todos os reis do Sacro Império Romano Germânico? Qual é a legitimidade dos Habsburgo? A legitimidade desses monarcas está baseada em uma tradição. A gente até estava comentando, né? Eu falei, quando você vai para a Torre de Londres, na Inglaterra, a Torre de Londres é constituída, se eu não me engano, de 9 ou 11 prédios, não me lembro de cabeça aqui. E a principal torre, a torre central da Torre de Londres, se chama White Tower, que é onde eles guardam as joias da coroa. E uma das coisas mais curiosas que tem lá é a tal da colher da sopa, né? Eu te contei. Tem uma colher da sopa que foi instituída pelo rei João Sem Terra. Em 1208, 1209, ele criou uma tradição de que todo monarca, na sua primeira noite, etc., toma uma sopa de uma receita especial feita assim, porque ela tem um significado
importante para a dinastia. Na época, não me lembro se o João Sem Terra era Plantageneta, acho que não é, a dinastia Plantageneta vem depois, no século XV. Eu não me recordo de qual dinastia ele deve ser da dinastia dos normandos ainda. Mas ele institui isso, e ele fala, pô, isso aqui é uma tradição importante, etc. Tem todo um fundamento em torno disso, né? E até hoje essa colher é usada, é a mesma colher, uma colher de ouro, você vai lá, visita, olha, essa colher da sopa, assim, assado, cozido, tem uma tradição, e quando é coroado o rei da Inglaterra, ele vai para o seu jantar de coroação, e no jantar de coroação ele toma essa sopa com essa colher. Essa colher é usada ainda hoje, e só o monarca usa essa colher. Aí ele usa a colher, toma a sopa, isso, olha lá, a colherzinha. The Coronation Spoon. É isso aí. Uhum. Foi instituída pelo João Sem Terra, se eu não me engano. Tá? E aí, o que acontece? Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque esse tipo de tradição que é carregada pelo monarca, ele faz uma custódia disso, ele protege essa tradição. E a nacionalidade, a identidade do povo com essa tradição é o que dá a liga para esse povo. Por que o povo inglês se considera inglês? Não é por causa do Beckham, não é por causa das Spice Girls, não é por causa do Freddie Mercury, não é por causa dos Beatles. Não é isso que dá unidade ao povo inglês. O que dá unidade ao povo inglês são as tradições da Casa de Windsor. É isso que dá unidade a esse povo. Né? São as tradições dos seus monarcas. E a confiança que o povo tem, que os monarcas vão, de fato, carregar essas tradições para manter o povo unido. Daí vem a legitimidade para o exercício do poder. A legitimidade para o exercício do poder decorre da capacidade que esse povo tem de se vincular a uma determinada tradição. Por isso que as monarquias no Oriente Médio, e principalmente as monarquias de vinculação muçulmana, elas são tão coesas, são tão fortes, porque eles seguem aquela tradição maometana. E o povo está unido naquilo. Os caras são capazes de explodir no meio de Paris em nome dessa tradição. Né? E aquilo que o Olavo fala, é muito difícil de você combater um povo que tem esse grau de coesão e esse grau de conceito de adesão a uma norma de exercício de poder. Por quê? Porque o grau de legitimidade do exercício desse poder na Arábia Saudita é total. E não adianta o Guga Chakra falar que na Arábia Saudita você tem uma ditadura na Arábia Saudita. É diferente da Coreia do Norte, porque na Arábia Saudita o povo quer isso. É uma demanda do povo. Eles dependem disso. O rei Bin Salman, ele é venerado na Arábia Saudita, pelo povo da Arábia Saudita, ele é respeitado. Né? É diferente de uma ditadura comunista. Por isso que o Guga Chakra não entende nada de política, porque ele não entende de legitimidade. E olha agora, só que... Pode ir. Eu vou falar um negócio bem interessante. Vocês querem ver como o conceito de legitimidade é importante dentro da política e no exercício do poder? Qual é o filme mais paradigmático sobre o exercício de poder? No geral, o filme? O filme que define o conceito de exercício de poder. O Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, exato. Poderoso Chefão. Tô ligada. É o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, ele define o conceito de exercício de poder. No Poderoso Chefão 3, o Michael Corleone, ele não está preocupado se os negócios da família Corleone serão legal. Ele quer tornar os negócios legitimate. Ele usa essa palavra reiteradamente, que é a diferença entre o legal e o legítimo. Porque legal já é. Os negócios da família Corleone, eles já são legais. Eles já estão imbuídos da legalidade. Porque você consegue estruturar lá sociedades e a importação do Genco Olive Oil e etc., e andar na margem da legalidade.
E ele consegue andar na margem da legalidade. Tanto o Dom Vito no primeiro, quanto ele, Michael Corleone, no segundo, nos negócios que ele tinha em Cuba, quanto no terceiro. Ele consegue. Mas eles mesmos colocam ali, né, até um pouco aversos àquele negócio das drogas, né? Eles não querem fazer parte daquilo porque não é legítimo, né? Não é legal, não é legítimo. Exato. E o que ele quer fazer? Ele quer só operar dentro da legalidade. E qual é a legalidade que o Dom Vito Corleone quer operar no primeiro, no primeiro filme? Cassino, que é legal. Já era legalizado. O jogo já era legalizado. Sim. Nos Estados Unidos. E tráfico de influência. Que ele faz um esforço desgraçado para tornar isso legal, né? Lobby. O Poderoso Chefão é a história do lobby, é a história do centrão americano, né? Como ele consegue. Lógico que ali no meio do caminho você tem outros problemas que acabam ocorrendo relacionados a assassinato, mandar matar um, mandar matar outro e etc. E é aquilo que torna os negócios de Michael Corleone illegitimate. Ele não é legítimo. Essa é a discussão que existe no Poderoso Chefão 2, quando ele é chamado para aquela CPI no Senado americano. Ele consegue provar que os negócios dele são legais, mas todo mundo fala, ok, você está dentro da legalidade, ninguém está discutindo isso. Agora, o problema é que os seus negócios são ilegítimos. O povo não reconhece você como um cidadão americano decente e honesto. E o que ele faz no Poderoso Chefão 3? A filantropia, né? A filantropia. Exatamente. Chama um Rockefeller lá para mim, por favor. Exato. Ele quer tornar os negócios dele legítimos. O conceito de legitimidade está na base do exercício do poder. Essa é uma das maiores lições do Poderoso Chefão. 1, 2 e 3. Assistam com calma e com paciência e vejam o esforço de Michael Corleone para tornar os negócios legítimos. E o caminho da legitimidade é a pilantropia. Até a filha dele questiona, né? Tem aquela cena que ela fala... a filha dele, exato. Isso daqui é legal? Isso daqui é legítimo. Ele mesmo fala, porque ela pergunta se ele fica o tempo inteiro. Ele fica o tempo inteiro disputando esse conceito, porque esse conceito está na base, né? Alguma dúvida até aqui sobre o que é o conceito de legitimidade? O conceito de legitimidade, ele faz com que o povo adira ao exercício de um poder. Então, o que o, digamos assim, imperador ou mandatário do poder estiver fazendo, vai ter a adesão do povo se ele seguir a lei de Deus. Esse é o conceito de legitimidade. O primeiro cara, eu não sei se ele é o primeiro ou o segundo, mas a tentar fraudar esse conceito de legitimidade se chama Nicolau Maquiavel. Ele é o primeiro cara a tentar retirar a legitimidade de Deus. Ele cria no livro O Príncipe todo um caminho para desfazer a legitimidade, que é aquela legitimidade discutida por Santo Ambrósio com Santo Agostinho, em que ele mete o dedo na cara do Santo Agostinho e ele fala: quem é que está me mandando restituir a basílica para os arianos? Né? E aí, só uma nota de rodapé aqui. Qual que é a discussão ali? A gente está na época do Concílio de Nicéia, e o Concílio de Nicéia é o concílio que define qual é a doutrina que vai ser adotada pela Igreja de Roma. E eles definem um ponto central, e eu também falei disso na live com o Davi, lá no Confissões, tá? Eles definem um ponto central do cristianismo, que é a questão da Santíssima Trindade. A questão da Santíssima Trindade é definida no Concílio de Nicéia. Quem era contra a Santíssima Trindade? Era um bispo chamado Ário. Ele era muito, muito, muito poderoso na época, né? Ele era um cara muito popular na época. E ele vai querer desclassificar Jesus Cristo como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é contra o conceito de Santíssima Trindade. Ele fala, não, Jesus Cristo era uma divindade menor como outra qualquer, no mesmo nível de Pedro, no mesmo nível dos próprios apóstolos. Ele era simplesmente o chefe dos apóstolos que falavam em nome de Deus, mas ele não é Deus em si. Essa é a doutrina ariana que é quebrada no Concílio de Nicéia,
que inclusive São Nicolau de Bari participa do Concílio de Nicéia, e o Concílio de Nicéia termina numa treta, e São Nicolau de Bari, que é o Papai Noel, né? São Nicolau, Papai Noel. É a treta lá, né, do tapão. Isso, senta a mão na cara do Ário, ele sai na porrada com o cara. Fisicamente, ele sai na porrada. São Nicolau de Bari sai nos cascos com o cara. Vai para cima mesmo, né? Então isso é só uma nota de rodapé. Qual foi a ordem do imperador ali? Entregue a Basílica de Milão para a comunidade ariana. Qual seja, eles estão tentando enfraquecer a Igreja de Roma. Ali não é nenhuma interrupção da missa. Seria a mesma coisa que o cara entrar numa igreja católica, na Santa Sé, aqui em São Paulo, e falar, entregue a Cúria Metropolitana para o Edir Macedo. É isso. Você vai entregar a Catedral da Sé para o Edir Macedo. Agora ela vai ser da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? É mais ou menos isso que o imperador estava querendo fazer. Lógico, o Santo Ambrósio levantou, meteu o dedo na cara dele e falou, fora daqui os dois. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, vem para cima de mim, mas não para cima da igreja. Vocês entenderam o conceito de legitimidade? Que a legitimidade ela tem que estar fundada num poder maior, num poder superior? Agora a gente vai dar o passo necessário para que vocês possam entender o que a gente está falando para poder chegar no voto nulo, né? Porque o pessoal fica falando, pô, isso. Cara, mas tá aí, e daí? E o voto nulo? Exato, mas calma, que nós temos que fazer aí o avanço em alguns anos, bons anos, né, para falar como isso assim, como ocorreu a mudança, na verdade, porque nós estamos falando do poder legítimo concedido por Deus, né, então ali até tem uma base moral um pouco mais forte, mas aí vieram revoluções, e com essas revoluções sempre há uma substituição de poder e legitimidade. Então conta pra gente como que foi essa mudança da monarquia, né, do poder legítimo através de Deus para o poder legítimo da escolha do povo. Aí muda tudo, né, Evandro? Isso. Você tem 2 degraus aí, tá? O primeiro degrau é o período do humanismo, então você tem esse pessoal, Maquiavel, Erasmo de Roterdã, que são caras que começam a escrever coisas, começam a tentar subverter esse conceito de legitimidade. Né? Isso é a política de resultados, né? Ele quer ver o fim, não importa o que faça. Exatamente. Matou um tiquinho ali, enganou não sei quem, traiu o irmão, não tem problema. O fim vai ser o resultado que te dá essa legitimidade, né? Exato. E no paralelo, você tem uma revolução teológica eclesiástica, que é liderada por um cara chamado Zwinglio, que ganha a adesão de Calvino e de Lutero, tá? Então, as teorias de Calvino e de Lutero, principalmente, são teorias revolucionárias. Então, você pega Lutero, Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Calvino, Zwinglio, esses caras começam a plantar a semente de uma reforma no conceito de legitimidade. Portanto, o exercício do poder, ele deixa de ter a sua legitimidade baseada em Deus e, portanto, no estreitamento de virtudes cardinais. Então, por que o cidadão que é temente a Deus dentro da Igreja Católica, ele se controla? Porque ele tem que obedecer aquelas virtudes cardinais. Ele tem que se distanciar do pecado e partir, enfim, praticar aquelas virtudes. É isso que tornou a Idade Média, digamos assim, tão estável sob o ponto de vista político. E não adianta você vir aqui dizer que não é, ai, que teve a guerrinha, ai, que o bárbaro, ai, que o William Wallace mostrou a bunda não sei em que ano. Não adianta vir com esse papinho aí. Porque você teve uma grande estabilidade a partir do século IV, século V, até vir o Código Justiniano no século VI, aí o Código Justiniano sedimenta essa estabilidade. E ela só vai ser quebrada, como o pessoal gosta de ensinar na escola, com a chamada queda de Constantinopla. Mas a queda de Constantinopla, ela vai coincidir com um momento turbulento na história de pessoas como Erasmo de Roterdã, Maquiavel, né? Logo depois da queda de Constantinopla, você tem a dispersão desse conceito de legitimidade.
Esse conceito de legitimidade ele vai sendo fustigado pelo protestantismo de maneira insistente, né? O protestantismo vai malhando esse conceito de legitimidade até que esse conceito de legitimidade sofre uma brutal mudança em duas revoluções ocorridas no fim do século XVIII. A Revolução Americana. A Revolução Americana é a pioneira na troca desse conceito, tá? É só você pegar o Démocratie en Amérique, ou in Amérique, do Alex Tocqueville, e ele fala sobre o conceito de democracia na América. Né? Porque aí, Ju, você tem a substituição do conceito republicano, o conceito aristotélico de poder exercido de forma republicana, por um poder exercido de forma democrática. E o que é a democracia? A democracia sempre teve um aspecto negativo na teoria política. Porque a democracia é a ditadura da maioria, né? E o próprio Aristóteles e Platão falam que é um péssimo regime político. A democracia é um péssimo regime político. Não é bom, eles não recomendam, eles não curtem. E isso passa, de certa forma, a receber dentro da retórica francesa, sobretudo de Rousseau, com esse conceito de contrato social. Não, peraí, o Estado é um contrato, então o cidadão tem que participar. E aí você tem a introdução do voto universal, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Você começa a ter a introdução do voto. Então você substitui aquele conceito anterior de legitimidade por um conceito em que a legitimidade é dada pelo povo nas urnas. E aí você começa a introduzir essa ideia de que as eleições e a pessoa eleita é a que está, digamos assim, exercendo o poder de maneira legítima. Se a grande maioria for moralmente corrompida e escolher um representante que ali ele vai fazer o caos naquele país, é legítimo, afinal, né, colocaram esse poder no voto da maioria. Exato. O resto, a minoria tem que aceitar, como nós aceitamos aí por tantos anos, né? E a Revolução Protestante na Inglaterra, que é a Revolução Anglicana, o que é que ela faz? Ela submete a igreja ao poder do rei. O Henrique VIII, o que é que ele faz? Ele submete o arcebispado de Canterbury à jurisdição do rei. O arcebispo de Canterbury não responde mais para Roma, responde para Henrique VIII. E até hoje, o pontífice máximo, o papa da igreja anglicana, é a rainha Elizabeth II. Sim. Ela é a chefe da igreja anglicana. A chefe da igreja anglicana é o Estado, é a submissão do Estado, a submissão da igreja ao Estado. O anglicanismo é isso, é uma das piores facções do protestantismo, é o anglicanismo. Aquilo lá é terrível sob o ponto de vista político. Então, o que é que esse bolo, esse amálgama começa a fazer? A Inglaterra chega num determinado ponto em que os reis, a partir do Henrique VIII, eles não vão ter mais aquele limite da igreja. O Henrique VIII era a imoralidade em pessoa, né? Ele era a imoralidade ambulante. Então, o que acontece? Você começa novamente a dar aso, abrir margem, dar oportunidade ao exercício da tirania. Porque, olha para o parlamento inglês hoje. O que é o parlamento inglês? Ele é um parlamento limitado, aspas, pelo poder do povo, né? Se o povo tem uma aderência muito grande a determinados valores morais, eles vão ter uma capacidade de cobrança dos seus políticos, de modo a mantê-los na linha. Mas se o povo se perde, que é o caso da Inglaterra hoje, qualquer imbecil pode ser. O Cameron pode ser primeiro-ministro, o Boris Johnson pode ser primeiro-ministro, a Theresa May pode ser primeiro-ministro, qualquer idiota pode ser, entendeu? Chamberlain pode ser primeiro-ministro. Né? De vez em quando aparece um Churchill lá para botar ordem na casa e etc., mas não é a regra da Câmara dos Comuns. Né? Por que não é a regra da Câmara dos Comuns? Porque segue
o grau de integridade ou degeneração do seu povo. Então, se o povo estiver muito degenerado, não vai ter ninguém para botar esse pessoal de volta no caminho, né? De volta na ordem, e abrir mão desse tipo de o exemplo disso são as discussões sobre aborto, por exemplo, ou casamento gay, em que existe discussão, não deveria existir, afinal, é imoral. Exato, essa discussão não deveria existir. Ela não deveria ser tomada no parlamento. O pessoal gosta tanto de falar de laicismo, mas eles estão invadindo uma esfera que não os pertence, né? Mas, enfim, isso aí são outros 500. Deu para entender o que acontece? Aí você tem a substituição. Você tem a substituição de Deus pela famosa vontade do povo. É o triunfo da vontade do povo. Inclusive, ele, que também bebe água, Hinckley, fizeram um filme para ele, a Leni Riefenstahl. Como é que chama o filme que a Leni Riefenstahl fez para o Hitler? The Triumph des Willens, o triunfo da vontade. Isso. Exato. Por isso que ele fala da vontade, do conceito de vontade. É por isso que ele fala de Volksgeist. O que é o Volksgeist? Que é um conceito importantíssimo para o nacionalsocialismo. Ele substitui aquele nacionalismo austríaco dos Habsburgo por um nacionalismo baseado no Volksgeist, espírito do povo. Não é o Espírito Santo. Ele substitui, ele coloca o povo no lugar de Deus. Porque há não nada tem mais moloquiano do que isso. Não há nada mais moloquiano, satânico do que isso. Não há possibilidade de controlar a vontade de Deus, mas há total facilidade em controlar a vontade do povo. Então, para você ter seus planos bem-sucedidos... E olha que coisa curiosa. Você já reparou que todos esses, na Roma Antiga, eles tomavam pela força. Mas esses ditadores modernos são todos eleitos. O Hitler foi eleito, o Mussolini foi eleito, o Kim Jong-un foi eleito, Fidel Castro tomou pela força, mas ele era... Bolívia. Xi Jinping foi eleito, tudo. O Maduro é eleito. Eu não estou entrando aqui no mérito se a eleição é fraudada ou não é. Eu quero que vocês tenham na cabeça o conceito. E o processo... Eu não estou entrando no mérito do processo em si. É óbvio que o processo é feito para ser fraudado. Ele é feito para ser fraudado, né? Porque é dele que eu retiro minha legitimidade. E aí, a política de fins, aquela política de resultados, o que interessa é o resultado. O que é que interessa para um comunista? O resultado da eleição. Não importa o que ele faça para chegar até esse resultado. Gente vai morrer, se ele vai fraudar, não importa. Esse tipo de coisa me incomoda. E olha que coisa curiosa. Aonde dizem que isso poderia estar fundamentado, que seria em São Tomás de Aquino, eu estou aqui com a Suma Teológica aberta na minha frente. Tá? Tá aqui a questão 90, que fala da essência da lei. O que acontece com São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino, ele não tem uma teoria política própria, tá? Mas, na parte primeira do livro segundo, ou chamada parte primeira da parte segunda, ele tem algumas questões que vai da questão 90 até a 98, da 90 até a 100, mais ou menos, em que ele fala sobre o espírito da lei, o conceito de lei. Eu acho isso muito gozado, a pessoa partir do pressuposto de que eu não conheço a parte em que o São Tomás de Aquino discute questões jurídicas. É a única parte que eu li. É a única parte que eu li mais de 100 vezes, é essa. Pedindo para você ler trechos no latim. Exato. Pra gente. Que é a questão 90 da essência da lei. Tá? O que ele vai falar aqui, ó? No artigo 2º da questão 90, é onde ele fala que se a lei se ordena sempre para um bem comum, como para um fim. Qual é o erro comum de leitura protestante de São Tomás de Aquino? Porque o grande problema é a leitura protestante de São Tomás de Aquino. Né? É a leitura aderente à teologia luterana. Quando você faz uma leitura de São Tomás de Aquino aderente à teologia luterana, você acha que ele está sendo maquiavélico, que ele está colocando os fins acima dos meios ou do bem comum.
Só que quando você vai olhar no detalhe, artigo 2º, ó, parece que a lei não se ordena sempre para o bem comum, como para o fim, pois é próprio da lei ordenar e proibir. Ora, a ordem visa um certo bem particular, logo, o fim da lei nem sempre é o bem comum. É disso que a gente está falando, pessoal. Ótimo. Fim e bem comum são coisas diferentes. Eu estou lendo São Tomás de Aquino. Eu estou lendo o que foi recomendado fazer a leitura publicamente. A lei dirige o homem para agir. Correto, entendi. Ora, os atos humanos versam sobre o particular. Logo, também a lei se ordena a um bem particular. Isidoro diz, se a lei participa da razão, será a lei tudo que desta participar. Ora, da razão participa o que é ordenado não só para o bem comum, mas também para o privado. Logo, a lei não se ordena só para o bem comum, mas também para o particular de cada um. Esse é o trecho que é extraído para dizer, não, a política ela tem que ter uma finalidade. E essa finalidade, ela pode se dirigir para o particular de cada um. Aí, correção de São Tomás de Aquino, artigo 2º da questão 90, da parte 1ª, da parte 2ª. Mas, em contrário, Isidoro diz que a lei é prescrita não para a utilidade particular, mas para a utilidade comum dos cidadãos. Portanto, se um monarca negocia a manutenção no poder por intermédio de emendas que irão atender o bem particular de cada deputado comprado por essa emenda, ele não está seguindo a recomendação de São Tomás de Aquino. Ele está fazendo o contrário do que São Tomás de Aquino, com base em Isidoro mandou. É disso que nós estamos falando, pessoal. Né? E isso, se a gente tiver um conceito de legitimidade antigo, porque o conceito de legitimidade não é mais esse de São Tomás de Aquino. O conceito de legitimidade é baseado na maioria da lei dos eleitores. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Entre em nosso canal e confira outros vídeos como este, e se gostar se inscreva.